Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais. Para você que já acompanha o canal, você sabe que eu procuro fazer um trabalho preventivo. Eu acredito que um relacionamento, quando ele é construído, baseado em sentimentos positivos, em razões positivas, as chances desse relacionamento ser algo saudável e feliz é muito maior. Hoje eu quero falar com você sobre um tema bastante importante, também que eu queria que você pensasse preventivamente, tá? Que é sobre relações abusivas. Será que você está entrando numa relação com forte potencial para se tornar uma relação abusiva? É interessante, gente, como para as pessoas de fora, quando elas olham uma relação abusiva, é facilmente perceptível que tem coisa errada ali. Que um dos dois age sobre o outro com um controle, com um maltrato horroroso. Mas normalmente, para quem está vivendo isso tudo, com o tempo, isso que é um maltrato aos olhos do outro fica facilmente camuflado, nebuloso, porque algumas coisas que eu vou falar com você agora vão levando a isso. Eu fico como se a pessoa ficasse cega ou achasse aquilo tudo natural. Repara no seguinte, esses dias, eu tenho recebido muitas mensagens, e-mails, e tem acontecido no consultório o retorno de pacientes terminando relações abusivas. E é bastante interessante como toda essa dinâmica acontece de uma forma muito semelhante em todos esses casos. Eu, inclusive, tive uma cliente que ela chegou para mim e falou: nossa, Laila, eu fiquei chocada quando uma conhecida, nem era uma pessoa que tinha uma forte relação com ela e o namorado, vira e fala assim: fulana, que bom que você terminou, eu achava horrível a forma como ele te tratava. E ela se espantou com aquilo porque ela já não percebia mais que ele a tratava tão mal. E olha só, quando eu falo para você que a dinâmica é bastante parecida em todos os casos, eu queria que você olhasse para o seu relacionamento, para o relacionamento que você está construindo agora, ou até mesmo de alguém que você conhece, às vezes pode ser um sinal de alerta. Algo que eu noto, todos esses relacionamentos, eles começam de uma forma muito maravilhosa. Normalmente, esse que vai se tornar aí o abusador é aquela pessoa especial. Vocês passam momentos maravilhosos juntos. Às vezes, é aquele cara que te resgatou de uma fase muito ruim da sua vida, de um tempão sem relacionamento. Ou é aquela mulher que, nossa, ela é diferente de todas as outras, muito boazinha, muito, caramba, como ela me trata bem. O que eu quero dizer com isso? Não são todas as relações que começam de uma forma especial que vão se tornar abusadoras, tá? Mas o que eu estou dizendo é que o fato de ser tão maravilhoso é um ponto que faz com que a pessoa depois não consiga sair desta relação. Esse é um fato importante. Presta atenção. Então começa de uma forma maravilhosa. E aí, bem no iniciozinho também, não costuma demorar muito, acontece algo ou você tem pequenos sinais, indícios que te chamam a atenção, que é esquisito, que te fazem mal. Então, uma discussão acalorada ou uma demonstração de ciúme exagerado da parte do parceiro. Você descobre pequenas mentiras, grandes mentiras, traições, um caso, sabe? Algo que parece chocante para aquela coisa tão maravilhosa. É tão maravilhoso, mas tem essa coisinha que causa um mal, um desconforto. E até mesmo porque é tão bom, até mesmo porque tem todo esse lado tão legal,
mesmo isso tudo que acontece, esses pequenos indícios sendo te machucando bastante, aquelas coisas positivas compensam e você fica. É aí que a coisa amarra, né? Por isso que eu falei da questão do muito positivo. Então, pode acontecer coisas muito ruins, mas tem algo que amarra, que era aquilo tão maravilhoso. Essa pessoa fez esse negócio, me tratou, me falou coisas horríveis numa briga, só que é tão maravilhoso. Isso é um comecinho de toda essa dinâmica estranha aí. Que mais? Outro detalhe. Esse rançozinho, porque é isso que eu estou falando, que é uma coisinha negativa que aconteceu, não estou falando de coisas que acontecem em todo relacionamento, principalmente no começo, quando a gente está encontrando um meio legal de funcionar com o outro. Eu estou falando de coisas fortes, que mexem lá, sabe? Que ferem fundo. Então, não estou falando de coisinhas que em todo relacionamento precisa de um acerto, todo relacionamento tem os seus ajustes. Eu estou falando de uma coisa forte, que o outro geralmente tapa, disfarça. E tudo, nossa, foi só aquela situação. Você está exagerando, tá? Eu já fiz até anotações para ver se eu não me estendo muito. Então você aceita, porque aquele mal-estar, aquele rançozinho de uma coisa ruim que não foi legal para você, você deixa passar. Esse é mais um ponto. Então é assim, deixar passar algo que te incomodou muito. E aí o que vai acontecendo? Com o tempo, isso que foi um fator isolado passa a se tornar mais frequente. Briguinhas, descontentamentos, essa coisinha que te incomoda vai se tornando mais frequente, mais intensa. Mas, por outro lado, você começa a se acostumar com isso. E aí é outro ponto que eu quero que você fique bem atento ou atenta. Sabe, o que era um estranhamento, poxa, ele não devia me tratar assim. Nossa, por que ele fez todo esse escândalo? Por que ele me chamou desses nomes horrorosos? O que era, a princípio, algo que você estranhava no comportamento do outro, com o tempo passa a ser uma coisa que parece normal. Normal entre aspas, é lógico. Você começa até a se justificar para você ou para qualquer outra pessoa. Não, mas é o jeito dele. Nossa, ele está muito estressado. É porque ele passou coisas muito pesadas na infância. Nossa, ela faz isso, mas ao mesmo tempo ela é tão carinhosa. Quando a gente está só os dois, ela é um amor comigo. Ela me ajuda tanto a crescer profissionalmente. Você percebe? Existe uma compensação, existe uma normalização daquilo que te faz mal. E aí também, meio que num piscar de olhos, aquele que estava ali como a vítima da situação, também vítima entre aspas, a gente podia falar tanta coisa a respeito desse assunto, mas vou pôr assim só para não ficar um vídeo enorme. Que você era vítima, de repente você começa a se sentir a culpada disso tudo. Porque afinal, se eu não fosse tão insegura, ele não faria esse tipo de coisa. Talvez se eu não me maquiasse tanto, se eu não usasse roupas desse jeito ou daquele, ele não ficaria com tantos ciúmes. Nossa, se eu fosse mais bonita, ele não estava olhando para outra pessoa. Caramba, fulano transa muito melhor que eu. Eu não tive muita experiência sexual, por isso que ela está falando que o fulano era melhor na cama. Olha que coisa louca, gente. De algo que o outro te fazia mal e era nítido, que ninguém faz aquilo com ninguém despreza ou distrata o outro tanto ou fala determinadas coisas, você passa a se sentir o culpado, o responsável por aquilo. E aí a dinâmica está formada, porque geralmente quem está nessa posição de a vítima, vamos dizer, na situação, então deixa de brigar por
por um espaço, começa a brigar ou lutar para se tornar uma pessoa melhor e quase que implora para esse abusador continuar ao lado dela. Eu recebi 2 e-mails aqui de uma moça e de um rapaz. Gente, como é triste. Como eu queria poder falar para essas pessoas, para com tudo isso, saia desta relação. Mas algo importante que também, por isso não adianta eu falar, saia dessa relação agora, é que com essa dinâmica toda formada, a autoestima dessas vítimas ou dessa pessoa que sofre com esse abusador, com esse parceiro abusador, essa autoestima está tão em frangalhos, está tão destruída, que ela deixa de perceber todo o jogo que está envolvido. E ela quase que agradece aquele malfeitor, aquela pessoa que está te fazendo tão mal, quase que implora para que ela continue. Porque afinal eu sou tão ruim, tão desprezível, ninguém mais vai me querer. Então, pelo menos que bom que eu tenho ele. Olha como vai acontecendo uma inversão de toda essa situação. E aí, qualquer um que fale, nossa, termina essa relação logo, parece aos olhos dessa vítima, gente, como eu vou sair de uma relação dessa? Eu não posso sair. Recebi aqui nos e-mails, eu amo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa maravilhosa. Vou me casar com ela. Olha que situação que a gente chega. Eu vou falar mais algumas coisinhas nos próximos vídeos para as pessoas que já estão nesse tipo de relação. Mas caso você ainda não esteja nessa relação, nesse tipo de relacionamento, mas perceba que você está entrando, que essa dinâmica não é estranha para você, olhos super abertos. E infelizmente eu preciso dizer algo, mesmo sendo uma pessoa muito otimista, eu acho difícil uma relação que vai se configurando desta forma dar uma guinada positiva. Não consigo me lembrar de nenhum caso onde a situação tenha se revertido para um equilíbrio. Lógico que estamos falando aí de características, né? O que faz a relação ficar desse jeito são as características desse parceiro abusador e também desse parceiro que acaba sendo a vítima ou colocado, né? Fica nessa posição de vítima, nessa situação, tá? As características dos dois fazem com que essa dinâmica seja possível. Se você está sendo a vítima nessa situação, lembre-se que se você mudar, se você começar a fazer coisas para se fortalecer, essa relação não vai para frente, né? Essa dinâmica não consegue ter continuidade. E agora, seja esperto, porque o que eu vejo é a pessoa querendo se fortalecer e querendo mostrar para o abusador que também depende de você. Tô tentando mudar. Ele vai lá e ele está mais forte que você no primeiro momento. Existem muitas características aí, tanto da vítima quanto do abusador. Não vou conseguir falar tudo isso hoje, mas eu quero que você fique atento para não entrar numa relação assim, ou se você já estiver nela, se fortaleça, crie condições para aos poucos você sair desse tipo de amarra. O que faz você aceitar ser tratado assim? Quais são os seus medos? Trabalhe sua autoestima. A ajuda de um profissional pode ser muito importante nesse tipo de situação, está bem? Porque quando a pessoa está muito mal, com a autoestima muito baixa, é difícil ela sair sozinha, tá certo? Vou fazer outros vídeos a respeito de temas referentes a isso, tá bom? Espero que você fique bem. Na semana que vem trago um novo tema. Beijo, tchauzinho.